Pronto, agora eu acho que conseguimos, né? Graças ao Vinícius. Eu tinha prometido para o Vinícius que hoje eu ia dar folga de tarde para ele, né? Ele que de manhã nos acompanhou junto com os Monarcas, junto com o Edson Dutra, né? E agora está o Vinícius de volta aqui para nos socorrer. Ali está o técnico, ó. Exatamente, que bom, né? A gente... quer alguma coisa de informática, pergunta para os pequenos. E eu estava dizendo para o Ronaldo, não é fácil nós dois. Né? Outra vez eu me queimei tudo do churrasco que eu estava fazendo, atrasei a live. Né? Hoje nós nos atrasamos. É que eu tinha combinado no card que a gente mandou, até publiquei lá agora, né, que nós faríamos no Instagram, mas o nosso querido convidado, o Ronaldo Coutinho, ele não tem a página dele no Instagram, então agora conseguimos. Eu entrei até aqui, Ronaldo, no Facebook anteriormente, né? Só que aí eu não conseguia te chamar. E vamos aqui dar um tempinho, porque o pessoal acabou... eu tive que sair do ar, né? Nós estávamos com mais de 60 pessoas já ali no início da largada, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que agora a gente recupera uma parte do público. Deu esse pequeno atrapalho aqui, mas a gente já se situa. Você tá onde aí, Ronaldo? Já a Cíntia Manjaboso já entrou aqui. Né? Daqui a pouco vem o Fernandinho, vem outros tantos, o Adroaldo, Clóvis Terra, que estavam todos nos acompanhando aqui. Você está onde agora, Ronaldo? Não, no escritório. Aqui fica em São Joaquim. São Joaquim, isso. Sim. Aí. Hoje de manhã fizemos um bate-papo maravilhoso aqui com dois ícones da música nativista, gauchesca, né? Que foi o Edson Dutra, dos Serranos, você deve conhecer, e também o Gildo dos Monarcas, né? Que é um talento enorme, né? Mas já para poder ir avançando um pouquinho devagar, digamos assim, mas sem perder muito teu tempo, né? O Marco da Costa já apareceu aqui, o pessoal já está voltando. Né? Sabe que a última conversa nossa, ela deu muita repercussão, viu, Coutinho? Muita repercussão, e realmente a gente fica feliz, porque vê o prestígio do teu trabalho, minha querida Elizabeth Hartmann, que está aqui chegando também, o pessoal está voltando agora aqui, já vai poder acompanhar. E eu, sem querer abusar do amigo, o Alexandre Aguiar estava nos seguindo, daqui a pouco ele volta aqui também. Né? Eu achei fundamental que a gente desse uma atualizada, tínhamos até combinado, você e eu, isso, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, e não é diferente de Santa Catarina, né? Enfim, no país inteiro o clima é fundamental, mas nós aqui especialmente temos uma perspectiva da lavoura de inverno, né? Que o pessoal está apostando muito que o trigo pode ser uma alternativa agora, quem diria, depois de muitos anos sem ser essa alternativa. Choveu aqui semana passada, tivemos regiões como lá em Santiago que chegou a ter 150 milímetros de chuva. Né? Mas eu me preocupo porque isso não é a solução de problema nenhum. Né? É claro que tudo que vem de chuva ajuda, mas não dá para o pessoal imaginar que está tudo resolvido, né, Coutinho? Então, agora que o nosso povo está voltando aqui, eu queria que o amigo pudesse dar uma atualizada no contexto da lavoura de inverno e do inverno que nós estamos começando a entrar, e principalmente da lavoura de verão. Eu sei que é muito longe ainda o tempo, né? Mas vocês, dentro das estimativas, conseguem dar uma olhada. Né? Claro que isso tudo pode ter alguma alteração, tomara que aquele cenário de um mês atrás possa ser alterado, mas vamos te ouvir agora aqui, né? Porque o pessoal está com grande expectativa nesse nosso bate-papo. A chuva que deu no Rio Grande do Sul, em algumas partes de Santa Catarina, também no Paraná, qualquer chuva é bem-vinda. Aquela chuva de 150, acho que até 200 milímetros, não sei se não teve em algum ponto ali na região de Santiago, São Luís de Gonzaga, e tem uma ali que é perto de Santa Maria, agora fugiu o nome. Mas no centro, né? É entre o centro para o noroeste do estado. E teve áreas do Rio Grande do Sul que mal choveu. Então, dos 3 estados do sul, Rio Grande do Sul é que está um pouquinho melhor, mas não acabou a estiagem. A estiagem não acaba com uma chuva. Para acabar com a estiagem, tem que ter regularidade. Esse tipo de chuva é bom, por um lado, porque tu dá um pouco de água, e depois, sim, se fosse o ideal, seria o quê? Que chovesse 30, 50 milímetros a cada 7, 8, 9 dias no máximo. E isso por meses a fio. Não vai acontecer. O ano passado foi a mesma coisa. O ano passado, no mês de maio, foi até mais, chegou a dar enchente no Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no Vale do Rio Itajaí, eu acho que ali na região da Bacia do Iguaçu, no Paraná,
choveu 300, 400, 500, acho que até quase 600 milímetros no mês de maio. Esse tipo de chuva, o lado ruim dela, o que é? Na agronomia a gente tem uma disciplina EDAFO, que é solos. Então, quando tens uma chuva muito forte, a primeira parte infiltra. Logo em seguida, ela já satura a primeira camada, e aí, em vez dessa chuva vir para o solo, não, ela escorre. Tanto que os rios subiram, deu alagamento, deu até pequenas enchentes ao longo dos rios pequenos lá, outros rios subiram. Aconteceu em Rio do Sul, quando? Acho que foi em janeiro, na primeira quinzena de janeiro, o rio chegou a 4 metros e pouco. Aí depois para de chover, fica 5, 7, 8, 10 dias sem chover, volta tudo gradativamente aos níveis que estava antes, em termos de estiagem. Isso provavelmente vai acontecer. Nós já estamos agora de novo com 4, 5 dias sem chuva. A próxima chuva no Rio Grande do Sul deve ser entre quarta e sexta-feira. Também vai ter locais do Rio Grande do Sul que pode chover de 50 a 100 milímetros, e outros que vão chover de 20 a 30, e alguns que até de repente até passa quase sem chuva. Santa Catarina também é um pouco menos, o nosso estado está numa situação mais ruim, mas deve chover mais da metade para o oeste e parte do Paraná. Então, esse tipo de chuva vai ajudar? Ajuda. Resolve o problema da estiagem? Não. O nosso solo está sem reserva. Hoje, 5, 7 dias sem chuva é mais ou menos como se fosse 15, 20 numa situação normal. Então, é esse tipo de eventos que eu espero até o final do ano. 1, 2 ou 3 períodos em que chove bem, e daqui a pouco a gente passa períodos longos de pouca chuva. Tecnicamente, nós não estamos em laninha. Agora, não tem, o Oceano Pacífico está começando a esfriar, ele está se encaminhando gradativamente para uma situação de laninha. Provavelmente o pessoal deve começar a falar algo nesse sentido ali por, acho que julho, agosto, setembro para frente, eles devem começar a falar nesse sentido. E aí nós vamos ter o quê? A laninha se desenvolvendo ao longo do segundo semestre desse ano, ou seja, final do inverno, primavera. Mas, na prática, o comportamento do clima no sul do Brasil e no Brasil como um todo já é de laninha. Não é por causa do Pacífico, são outros fatores. Nós estamos tendo o quê? Frentes passando com rapidez, com pouca chuva na maioria das vezes. O frio chegou cedo, tivemos um verão com frio. O outono está sendo frio. O que está mais chamando a atenção nesse outono não é o calor, é o frio. E a chuva irregular. Nós tivemos problema de chuva em abril, já em segunda parte de janeiro. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, como a região ali de Livramento, até aquela live que a gente fez, tinha dado 7 dias de chuva em 120. Ou seja, quase nada. Choveu um pouquinho lá também, melhorou um pouco de nada. Então vai continuar nesse ritmo de chuva irregular até o final do ano. E torcer para que a gente tenha outros eventos desse tipo que vão ajudar como? Quem tem açude pequeno, ele dá uma enchida e a pessoa, sabendo utilizar a água, consegue ajustar dentro da sua propriedade. Quem tem açude grande, dá uma pequena recuperada. Mas, cedo ou tarde, nós vamos ter de novo períodos mais longos sem chuva. Então o pessoal vai ter que ter o quê? Um bom uso da água. Nas lavouras de inverno, para o trigo, o clima é bom, nessa fase inicial. Agora, não sei se o pessoal já começa a plantar o trigo por agora, e depende muito do zoneamento de cada região. É que nem eu falei da última vez, seguir à risca o zoneamento agroclimático, para evitar prejuízo. Se o zoneamento tu tens 40 dias de plantio, então de repente tu planta uma parte no começo, no meio e no fim, se for possível. Mas não fuja muito disso. Por quê? Nós vamos ter o frio que chegou cedo, o inverno tende a ser um inverno frio, vai chamar atenção as ondas de frio. O período de calor nós vamos ter no meio, é óbvio, nosso clima não é de frio direto, mas vai chamar atenção muito mais o frio do que o calor. Mês de maio, por exemplo, que na prática é o primeiro mês de inverno, já vai terminar abaixo da média. Junho, julho, agosto segue aquele frio forte com intervalos de calor, que é o comum. Provavelmente o frio vai chamar mais atenção e a chuva continua irregular. Isso é bom para o trigo nessa fase. O que eles têm que se preocupar é quando chegar na parte de florescimento e enchimento de grão. Aí sim nós vamos ter problema nessas áreas com geada tardia. No Rio Grande do Sul vai ter geada normal e forte, provavelmente até meados de final de agosto, setembro. Então o pessoal tem que tentar fugir o máximo possível das geadas que ocorrem normalmente entre a segunda quinzena de agosto e primeira quinzena de setembro. Na área ali de Vacaria, Lagoa Vermelha, que é mais fria, ali não tem jeito, ali eles não podem atrasar demais. Eles têm que plantar o mais tarde que eles conseguirem plantar, sem comprometer a safra de verão.
Se não tivesse safra de verão, podia plantar de maneira que o trigo florescesse no final de setembro, início de outubro. A geada provavelmente vai esticar no Rio Grande do Sul, nas áreas produtoras, assim, de 400, 600 metros de altitude para cima, até final de setembro. Acima dos 600, 800 metros, provavelmente entre a segunda quinzena de setembro e a primeira de outubro. E nas áreas mais altas, nos campos de cima da serra, entre a segunda de outubro e a primeira de novembro. Geada, quando a gente diz, é aquela geada que pode trazer dano. Aquela geadinha comum, essa daí vai até o verão. Agora, a geada que pode trazer danos, ela vai pegar desde setembro, nas áreas mais baixas, até começo de novembro, nas áreas mais altas. Quem tem fruticultura, caso de fruta de caroço, pêssego, variedades de ameixa, se for possível não podar agora, não podem. Deixe ele florescer, frutificar, e depois tu poda para ver o que vai sobrar. Porque se podar agora, ele vai responder, qualquer calorzinho que der, ela vai florescer, e aí vem a geada e leva. Vai vir a geada? Vai. Provavelmente vai ter problema na fruta de caroço? Vai. Mas se a pessoa deixar o mais tarde possível a poda, aí cada um vai ter que conversar com o seu técnico. Se tu tem 1 hectare é uma coisa, se tu tens 10 hectares de pêssego, é outra coisa diferente para ti fazer a poda. A uva, a mesma coisa, atrasar o máximo possível a poda da uva, do pêssego. A maçã já é mais difícil, mas também, se tiver uma área pequena, pode atrasar, porque provavelmente nós vamos ter problema com geadas, com potencial de danos na fruticultura, seja uva, fruta do caroço, maçã, pera, até mais ou menos entre setembro, outubro, e muito nas áreas altas, para o começo de novembro. E fora isso, a água, porque tem que chover bem para que o solo tenha um mínimo de reserva, para que eles possam ter água para tratar, porque vai muita água em tratamento de pomares e lavouras, principalmente pomares. Tem pomares que chegam a gastar 20, 30, 40 mil litros de água num tratamento. E Ronaldo, então aquela perspectiva de que teremos assim momentos de chuva e escassez bastante irregular permanece, que Sim. Nós tínhamos falado, né? Continua irregular. O Marco Antônio Costa, ele está lá no sudoeste de Minas, né? Ele diz aqui que sofreram com chuvas torrenciais em fevereiro, prejudicou a produção de silagem de milho, agora na safrinha está com seca severa, né? Também temos aqui o nosso querido Ricardo Mariotti, lá em Luiz Eduardo Magalhães, eles que passaram 5 anos numa seca braba, agora é o 3º ano de uma safra boa, né? E também dizer que a Vera Lúcia Marques da Rocha, a Elva Droaldo, que estão nos acompanhando lá em Livramento, lá em Quaraí, na agropecuária Cati, o Hermes Inerich, lá no Braga, essa semana, parece que o Covid andou pegando o Hermes aí, mas graças a Deus já está melhor, né? Fizeram lá um exame, parece que o homem andou cruzando perto do vírus aí, mas que bom tê-lo aqui conosco, né? Então a gente tem aqui uma realidade muito dura, né, Coutinho, do produtor ter que acertar cada ponto e mandar um abração para o Laércio aí do grupo lá do Paraná, que você abastece eles com muita informação, e o Fernando Manjabosca e a Cíntia estão referindo aqui, que é um grupo que segue muito, como tantos produtores no Brasil. Então, não muda essa perspectiva dessa chuva nada regular. Por Nordeste até vai melhorar, vai ser um período mais favorável para a chuva, porque como nós estamos com um comportamento de laninha, e o Pacífico está indo para a laninha, é só questão de mais alguns meses, e ele vai se definir principalmente no segundo semestre. Então, o Sul, quando tem essa situação, é o quê? É chuva muito irregular, e essa irregularidade não é só na região, não. Tu pode ter, que nem aconteceu, Santiago deu 150 milímetros. Eu não sei se foi em Bagé, deu menos de 20, e teve lá quase do Rio Grande do Sul que choveu 5. Em regiões assim, não tão longe uma da outra. Santa Catarina, a mesma coisa. Na primeira quinzena de maio, tem locais que estão acima da média, e tem a grande parte do estado quase nada de chuva. Aqui, por exemplo, choveu até agora 20 milímetros. O normal seria algo em torno de 60, 70. Então, e como nós já estamos com falta d'água no solo, qualquer período longo de chuva, passou de 7, 8 dias, vai ter problema. E esse quadro de irregularidade vai continuar. Por isso que tem que seguir o zoneamento de cada região o melhor possível. Lá na região de Minas, esse ano corre o risco até de ter aquelas geadas que o pessoal já faz um tempinho que não aparece. No Triângulo Mineiro, na área do café. Inclusive, nessa semana já corre o risco de ter no final dessa semana que vem, acho que ali pelo dia
entre 24 e 27, é possível que tenha alguma geada, não sei se vai trazer danos ou não, mas aparece alguma geada no sul de Minas, menor chance no Triângulo Mineiro, interior de São Paulo, pode afetar o milho safrinha no Paraná, principalmente, Mato Grosso do Sul. Quer dizer, a chuva até melhorou para eles. Aí é aquela história, melhora um canto, aí agora vem o frio para fazer o contraponto. Aí quando para de chover, não vem o frio intenso. Então sempre vai ter um dos dois incomodando, no caso aqui no Centro-Sul, até meados de outubro. Frio e falta de chuva. Aí quando chegar de final de outubro, novembro, aí fica mais o quê? A chuva irregular. Chove muito num período de 1, 2 ou 3 semanas e daqui a pouco passa semanas com pouca chuva. Por isso que o pessoal tem que seguir o máximo possível dentro do zoneamento agroclimático para o quê? Para tentar minimizar as perdas. Viu, Ronaldo? Estamos aqui com o nosso querido amigo, presidente da Promilho, Ricardo Meneghetti, né? Ele está perguntando, eu vou repetir essa pergunta, né? Se o clima, você disse que ele terá essa característica diferente da outra vez, né? Vai chover uns dias, depois fica muito sem chover, enfim. A pergunta que se repete aqui muito, né? Se a seca do ano que vem, na lavoura de verão especialmente, ela tem a mesma característica da seca desse ano, né? Você tinha dito da outra vez que ela era um pouco diferente, ela era rígida e igual, mas tinha uma alteração de formato. Mas está repetindo a pergunta aqui. Tu acha que nós vamos ter o mesmo problema de seca forte o ano que vem na lavoura de verão? Tem, tudo indica que sim, porque até porque o solo está sem reserva. Se a gente tivesse uma primavera bastante chuvosa, isso ajudaria. O que vai depender disso vai ser o quê? Os eventos que vão ter entre um período e outro de pouca chuva, se eles vão ter força suficiente para dar um pouco de umidade no solo e nos reservatórios. Eu atendo um pessoal ali no sul de São Paulo, que tem um clima parecido com o Paraná, eles estão sem água nos reservatórios, para ter uma ideia. Sim. Então, o problema é que como essa estiagem está vindo desde 2018, o que acontece? Gradativamente vai ficando sem reserva. E esse ano é problemático porque já vai entrar a safra de verão com solo seco. Não adianta só uma chuva dessa de 150, 200 milímetros, 80 milímetros e dizer que acabou com a estiagem, que não acabou. A estiagem só vai acabar quando tiver regularidade de chuva. E, no momento, os oceanos, no contexto geral do hemisfério sul, eles não estão favoráveis para isso. Então, a situação, no momento, segue um ritmo parecido com o ano passado, com o agravante que o solo não tem reserva. Então, esse é o problema, é ter água no solo e na propriedade para irrigar. Quem tiver água para irrigar, que está perto de algum rio que não diminuiu muito o volume, esse está bem. Agora, a maioria não tem essa situação. O Chumbinho Zanotto, lá em Veranópolis, está dizendo que a seca lá continua brutal. Porque também a gente não pode imaginar que o que choveu em Santiago foi no Rio Grande do Sul inteiro. Não, foi pontual, muito pontual. E aqui nós temos o Adelino Vasconcelos, que é lá de Derrubadas. Eu não sei como é que está, Adelino. Depois escreve aí para nós, por gentileza, como é que está o Salto do Iucumã aí, se tem água ou não. E saudar o Mêncios Abraão aqui, que é um grande líder, um amigo, um produtor importante do nosso país, que também está nos seguindo aqui. Sabe o que eu penso, Coutinho? Eu faço essa crítica para nós todos. Deu a chuva semana passada, é incrível como o pessoal dá uma relaxada. Parece que está tudo bem. Isso aconteceu em janeiro, quando nós estávamos nos encaminhando para a perda na safra. Deu ali uma semana de chuva. 15 dias. É incrível como todo mundo já se aliviava. E aí eu não vou nem falar das políticas públicas de irrigação, que elas desaparecem quando vem uma chuva, né? Eu estou até conversando com o ministro Rogério Marinho para a gente dar uma falada. Nós temos no Rio Grande do Sul aqui as barragens Jaguari, Taquarembola e São Cepé, né? Que elas andam quando dá uma pressão de uma seca, depois para tudo e desanda, né? Nós não temos uma política no Brasil para esse tema. E um produtor sem capital, quer dizer, não é sem capital, descapitalizado, sem renda, ele também não consegue fazer esse investimento. E caro. Hoje, no Brasil, se ilude quem acha que o agronegócio está todo bem. Não, o agronegócio está muito bem para a balança comercial, está muito bem para o Brasil. Mas para o produtor, em termos de rentabilidade, ele não está bem. Não tem ninguém bem. Quando eu digo ninguém, é assim, 70% do produtor pode até estar colhendo uma bela safra e não está sobrando para ele reinvestir. Né? Porque ou é porque perdeu a lavoura, como nós perdemos no Sul,
ou porque não travou o dólar, como lá no Centro-Oeste, que daqui a pouco, colhendo bem, tem menos renda que aqui no Sul em alguns casos. É claro que nós temos produtores que estão muito bem, graças a Deus, queremos todos eles bem. Mas para você imaginar que o produtor vai ter condição de irrigar, de fazer uma estrutura, não é a realidade do agronegócio brasileiro, né, Ronaldo? Esse exemplo da água, eu cito ali no sul do estado de Santa Catarina, a barragem de São Bento. Eles fizeram uma barragem, acho que foi no governo do Amin. Eles fizeram uma barragem para reserva d'água para Criciúma e região. Hoje, dá para ver, primeiro criticaram que era exagero, que isso e aquilo. Hoje dá para ver, Criciúma e região está com água. O pessoal que tem no Rio São Bento, que fica abaixo da barragem, eles conseguiram produzir excelente o arroz. Por quê? Porque tem água. Tem outras bacias de produção de arroz ali no sul do estado, que se fizerem pequenas barragens, ou uma barragem um pouco maior, ele regulariza o rio, serve para combater a enchente, quando chove demais, e nessa situação de estiagem, ele também mantém o nível da água. Isso, dentro do possível, pode ser feito em vários pontos do sul, porque no sul do Brasil nós temos chuva, só que a chuva nem sempre é regular. Essas secas são recorrentes. Nós tivemos, na década de 60, secas violentas em 62, 63, 65, 67, teve uma seca muito grande em 51, em 42, então isso também agora já começa, mudanças climáticas. Não, isso não tem nada a ver com mudanças climáticas, isso são ciclos que vão se repetir na natureza, só que agora, como nós estamos com os 3 estados do sul carecas, o efeito dela é muito maior. Essa chuva de Santiago, se desse numa região totalmente florestada, aquela água infiltraria. Como era uma região que não tem tanta mata, o que acontece? A água vai direto para o rio e se perde essa água. Joinville... Na verdade, nós tivemos uma realidade atípica quando, nas últimas 6 ou 7 safras, tivemos um clima ótimo, né? Esse não era o normal, infelizmente, teria que ser sempre normal, né? Sempre tem esses períodos bons e ruins. O milho safrinha, há mais de 10 ou 15 anos que está indo bem, mas cedo ou tarde vai ter uma geada que vai comprometer a safrinha de milho no Paraná e Mato Grosso do Sul, talvez até já seja nesse ano. Então não adianta, o agricultor não pode esperar que São Pedro seja bonzinho o tempo todo. Ele tem que estar sempre preparado para quando tiver esses eventos de pouca chuva ou muita chuva, para ele poder se programar. Eu tive um exemplo de um produtor bem organizado. Ele produz mais de 40 mil caixas de cebola. Há 2 anos atrás, sabe quanto que ele produziu? 40 caixas. De 40 mil, ele produziu 40. Ele só não quebrou porque ele sempre tem o planejamento dele para uma safra e um ano sem safra. Então, ele estava bem planejado e o quê? Se preparou, não quebrou, passou um bom perengue, mas depois agora vai para frente. Esse ano, o que ele já viu? Ele tem vários açudes na propriedade, em Tuporanga. Ele já viu que não tem água para safra. E, por enquanto, nada indica que vai encher. Então, o que ele já está vendo? Ele já está procurando por fazer poços artesianos. Tem uma empresa na região lá que está furando o poço para o agricultor. Então, esse tipo de organização que o agricultor tem que ter, o pequeno, o médio, o grande. O pequeno não dá individualmente, mas ele pode através de sociedade. Como está sendo feito agora aqui em São Joaquim, estão começando a fazer perfuração em pontos estratégicos do município para o produtor. Porque se a gente continuar nesse ritmo aqui, não vai ter água para tratar. E se tu não tratar a maçã, tu não colhe. Muitas situações parecidas disso podem acontecer mais lá na frente em vários pontos dos 3 estados do sul. Alguns vão ter uma chuva boa, outros podem ter o azar de não ter uma chuva tão boa assim. Porque a perspectiva, que eu digo, é chuva muito irregular. E como nós já estamos sem reserva... E essa perspectiva, ela vai até o Paraná? Não, o centro-sul, né? Pega Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo para baixo. Isso piora a situação do Brasil, né? Porque, na verdade, nós vamos ter tanta coisa para reconstruir depois que essa pandemia passar, e se tivermos uma perda de safra mais ainda ampliada, como você fala... Não, mas como o país é grande, vai ter uma área vai compensar a outra. É aquela história, no contexto geral do Brasil, provavelmente a safra do ano que vem vai ser boa, porque uma parte do Mato Grosso do Sul, a parte mais norte de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, a Bahia, partes de Minas, vão produzir bem. Agora, que ninguém quer, é aquela história,
a perda foi de 20%. 20% pode não ser muito. Só que eu perdi 100%. Claro. O Sul perdeu 80%. Então, alguns vão pagar muito caro pelo clima muito ruim. Então, assim, Ronaldo, olhando o que nós falamos da outra vez e agora, o quadro se mantém, isso preocupa muito. O Mencius reforça a tese do seguro aqui. Eu, lamentavelmente, não acredito ainda que o Brasil esteja, enquanto política pública, convencido da necessidade desse seguro, né, Mencius? Você que é um pecuarista, um produtor importante. Eu queria só que você, então, indo para uma conclusão, eu sei que tua rotina é puxada aí, né, Ronaldo? A atualização me parece muito semelhante, mas eu queria que você revisasse aqui, ou reforçasse, né, de maneira resumida, para o produtor, a perspectiva de inverno, você já falou bem, mas como é que ele conduz aí o preparo de uma lavoura de verão, especialmente de soja, que é onde aqui no Sul a gente perdeu muito? Um conselho final teu aí dentro dessa perspectiva que você está falando. Numa palavra só, zoneamento agroclimático. Cada região tem, os técnicos com certeza têm acesso no estado do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, nos 3 estados do Sul, é seguir à risca o zoneamento climático, ele normalmente engloba todas essas variáveis boas e ruins do clima. Então, tentar fugir o menos possível dessas datas. Na fruticultura, dentro do possível, atrasar as podas. Deixar mais em cima da hora o que for. É claro que quem tem 1 milhão de pés de maçã não consegue podar na hora que deve, ele tem que começar a podar agora. Mas quem é o pequeno produtor de uva, fruta de caroço, pera, se puder atrasar o máximo que der, atrase, porque nós vamos ter problema com um frio tardio. E na agricultura em geral é tentar seguir o zoneamento e não arriscar muito. Arrisca um pouquinho no começo do zoneamento, uma parte no meio, uma parte no final. O trigo, inicialmente, é bom o clima, porque vai ter chuvas eventuais que vão auxiliar o trigo e depois nós vamos ter o problema lá na frente com a geada tardia, que pode pegar o florescimento ou o enchimento do grão. Na parte pessoal que tem arroz, é tentar reservar o máximo de água possível para quando chegar na época da safra. Mesma situação lá para cima do sul do Mato Grosso do Sul, São Paulo, é um clima parecido com o do Paraná. Ali talvez tenha problema com alguma geada meia louca em setembro, começo de outubro em algumas áreas, e depois é a irregularidade da chuva, que aí a pessoa tem que ter irrigação. Quem puder melhorar ou aumentar a capacidade de armazenamento de água na propriedade, faça. Porque vamos ter chuva? Vamos. Mas nós vamos ter períodos longos de pouca chuva entre o inverno, primavera e verão. E provavelmente o nosso inverno, a característica principal dele vão ser ondas de frio forte, com calor no meio. E o mês de maio provavelmente vai terminar abaixo da média em todo o sul do Brasil. Vai ser um mês de maio frio e com a chuva também irregular. Numa área vai ficar acima da média, na outra vai ficar abaixo da média. Mas isso não acaba com a estiagem. Essa ainda demora. Isso responde aqui o Marcos, lá de Campos Novos, sobre as geadas tardias. Né? Ali eles têm que plantar o mais tarde que puderem. Ali já é regra. Mandar um grande abraço a um querido amigo, um competente secretário de Agricultura de Torres, o Vando Broca. E o Ricardo Mariotti ainda faz aqui uma pergunta, lá em Luiz Eduardo, né? As chuvas para o Mato Piba iniciam mais cedo para a safra 2021, Ronaldo? Em anos de laninha, aquela parte mais ao norte, ela tem menos problema com chuva. Se não iniciar bem na época, próximo do normal deles. Então, eu acredito que naquela parte, quando tem laninha, quem sofre é o centro-sul. É uma gangorra. Aí o Nordeste fica melhor e o Sul fica numa situação mais complicada. E o Mencius Abraão pergunta aqui, e a previsão do Oeste Paulista, como é que fica no meio dessa situação aí? Ele é parecido com o norte do Paraná. Também a estação seca vai se estender um pouquinho, vai ter alguns frios tardios, que no caso deles ali é final de agosto, começo de setembro. Também se der para... Eles também plantam trigo. Se der para atrasar um pouquinho para fugir da estiagem. E mesma coisa, quem não tiver irrigação, atrasar um pouquinho o plantio. É isso aí. Mas que bom, Ronaldo. Olha, eu te agradeço muito, né? Tivemos essa troca de canal aqui, mas eu me impressiono com muito carinho a forma como o pessoal respeita o teu trabalho, porque lá no Instagram estava bombando, né? Daí eu tive que sair, vim para cá, uns vieram, outros se perderam. Aí eu abri aqui, demorei, o Vinícius veio nos ajudar. A gente perdeu alguns, mas é incrível como
o assunto é assim, se falar de política, superlota o Facebook, né? O Instagram, onde falar. Se falar de uma coisa mais amena, né? Mesmo do agronegócio, o que for, mesmo notícia boa ou ruim, é um público mais ou menos assim, né? Agora, a tua presença, minha querida Ângela Facnello, lá em Saldanha Marinho, né, que está sempre nos acompanhando, quando você entra aqui, foram 2 oportunidades, eu fico impressionado que o pessoal vem, né, e não é só na live. O que repercute a nossa conversa depois, né, sem dúvida nenhuma, talvez porque isso sugere realmente uma aflição, uma ansiedade do produtor rural e da sociedade como um todo, né? Porque o cara que não planta numa cidade pequena, eu falar aqui em Campos Novos, por exemplo, ou Luiz Eduardo Magalhães mesmo, qualquer lugar, Santo Augusto, onde você não planta, a economia gira em razão disso tudo, né? Sim, então eu quero fazer... Uma imensa parte das cidades, se a agricultura vai mal, o comércio vai bem. E esse é um trabalho que eu e o Peter, que é meu sócio na Climaterra, que a gente já vem fazendo há um tempinho, a gente já vem alertando, né? Essa parte da estiagem a gente já vem comentando desde o ano passado. Nós levamos até umas pauladas aí na mídia, ali quando a gente falou em laninha, coisa assim, o pessoal fica muito na burocracia, é que nem o inverno. O pessoal, nós estamos no inverno? Não. Didaticamente, nós estamos no outono. Na prática, nós começamos o inverno. A laninha existe? Tecnicamente, não. Agora, o comportamento de laninha está presente desde o verão, final do ano passado, esse ano, e vai continuar. Então, a gente já vem alertando, eu, o Peter e o Lazinski. Agora está começando o pessoal a vir atrás, por quê? Os modelos estão acertando. Aquilo que projetavam em fevereiro está acontecendo agora. Espero, eu queria estar errado, mas se a gente tiver certo, o problema que vai ter na agricultura não é pequeno. Porque a água é essencial, né? A água não tem jeito. A água e temperatura no ponto ideal é essencial. A gente tem que sempre torcer para você estar errado, mas mais do que nunca. Até hoje eu não esqueço uma previsão que eu fiz ali no Eldorado, eu falei com a Carol às 14h. Não, vai vir chuva na sexta-feira. Era uma sexta, eu acho. Carol, tomara que eu esteja errado. E deu uns 100 milímetros de chuva. Sabe quanto é que deu? 96. Olha aí, ó. Não sei de onde é que veio aquela chuva, os modelos não davam quase nada, davam 5, 10 milímetros. No outro dia veio, começou, e foi só numa área pequena, pegou Araranguá, Sombrio, Jacinto Machado, e não chegou nem a Criciúma. Deu de 60 a 100 milímetros, mas foi tão engraçado que eu falei para ela, mas tomara que eu erre de 100 milímetros amanhã. Aí quando eu fui ver os valores de chuva, eu comecei a rir. Tomara que eu erre agora e chova na hora certa. Isso é que nem as UTIs que estão fazendo, hospital de campanha, tomara que nunca precise usar, né? Mas também não precisa desviar os respiradores que nem estão fazendo aí em Santa Catarina, em outro lugar, né, Coutinho? Olha, se parasse de roubar pelo menos agora, nós tínhamos dinheiro para atender todo mundo. É triste. Eu tô apresentando um projeto até para transformar em crime hediondo. Quem faz superfaturamento nessa hora deve ser crime hediondo. Em qualquer situação, mas nessa hora é terrível. Venderam vacina falsa na região de Passo Fundo, né? A minha esposa, minha filha, foram tudo vacinados com vacina falsa para gripe, então não tem cabimento, né? Mandar um abraço aqui a uma pessoa muito especial, que é o vereador Repolinho, lá de Rio Grande, ele que defende os nossos pescadores. Agora temos um projeto lá para atender essa demanda, mas está parado o processo legislativo, lá está meio complicado, mas o Repolinho é o grande defensor, e o Djalma Bordignon, ele é aí de São Paulo, né? Meu querido amigo ligado à BIMAC, mandar um abração para ele também aqui. E o Marco Antônio da Costa aqui, Ronaldo, ele me pede para da próxima vez eu tratar sobre o endividamento. Então eu já quero deixar o convite, vai ser no Instagram, eu vou até depois dessa aqui, Ronaldo, avisar o Alfonsinho, né, para não dar problema. Vai ser no Instagram às 11h30 amanhã, meu querido Ayrton Becker aí de Cruz Alta, eu vou receber Ricardo Alfonsin, que foi o advogado que liderou aquela ação do Plano Collor, que a semana teve mais uma novidade. Eu, inclusive, estou dizendo lá para o Banco do Brasil, pessoal, que se aquilo já é uma decisão corrida, deixa o produtor fazer pelo menos um encontro de contas. Quer dizer, se o cara tem para receber do Banco do Brasil, deixa ele abater a conta e vamos dar uma aliviada, né, Ronaldo? Sim, é como pegar março, abril, maio, junho e passar para frente. Exatamente. Jogar tudo para frente, porque não adianta, essa crise vai demorar um pouquinho para o pessoal. E ainda não, acho que ainda nem chegamos no fundo do poço.
Não, eu acho que o pior vem depois, é pior, no meu ponto de vista. Aí nós vamos falar sobre endividamento e vamos falar também plano Collor, endividamento, né? Recuperação judicial, produtor, pessoa física. Eu tenho muito medo, eu sou autor do projeto, mas nós não podemos, de forma alguma, estimular o produtor, pessoa física, a ir para o lado da recuperação judicial. Daqui a pouco ele vai entrar em falência. E o governo é tão omisso nas políticas públicas, né, sobre esse tema de endividamento, que daqui a pouco o produtor vai para esse caminho. E vamos falar do Fundo Rural também. Eu acho que essa semana ganha aí um tempo a prorrogação de refis, de tudo aí. A Receita Federal, de maneira insensível, disse isso a eles, saiu autuando o produtor rural em cima do Fundo Rural numa época dessa. Quer dizer, está tudo sendo prorrogado e os caras querendo que dia 29 de maio pague uma conta do Fundo Rural. Né? Então, eu já quero deixar aqui, né, que eu tinha esse convite para todos que nos seguem. Será amanhã às 11h30 no Instagram, o doutor Ricardo Alfonsin. Né? Então, e seguro agrícola também, né? Tem o seguro contra granizo, o seguro da seca, da geada, ver o que é possível fazer. É isso aí. Mas quero te agradecer muito, meu querido amigo, a qualidade do teu debate, a forma como você, né, tem atendido o nosso convite. Né? O Darcy Veronese, lá de Passo Fundo, pergunta para acompanhar os boletins aqui de Passo Fundo. Tu tem algum canal que você queira divulgar também para o pessoal aqui, Coutinho? É o canal Peter e Coutinho, né, que a gente atualiza 1, 2 vezes por semana. Ali em Passo Fundo, acho que eles pegam a rádio de Concórdia. Ele pode acompanhar também os boletins que a gente faz, que eu acho que deve pegar Concórdia ou a Vanguarda. É só sintonizar por ali que a gente também tem. Aí é boletim 2, 3, 4 vezes por dia. Que bom. E amanhã à tarde, às 8 horas, eu vou fazer um bate-papo diferente. Eu quero homenagear o pessoal da polícia, o pessoal da saúde, os motoboys que... A minha filha aqui em casa, a gente já brinca que eu sou o titio da moto, né? Quando você comprar até um sorvete, uma coisa na casinha dela, ela liga para mim, né? E eu tenho que fazer de conta que estou andando de moto aqui. Né? Então, nós vamos fazer um bate-papo com os serviços essenciais amanhã. Esse merece, né? Esse merece. Merece nossa homenagem. E depois, Ronaldo, eu convidei uns 6 jornalistas de rádios do interior e a Fabélia, do Sucesso do Campo, ela que mora lá em Jataí, em Goiás, né? Para que a gente possa conversar... acho que agora voltou, para que a gente possa conversar com a imprensa do interior, que de uma hora para outra ela mudou a sua vida, né? Antes tinha uma programação normal, agora tem que avisar a bandeira laranja, a bandeira amarela, o que deve fazer, o que não deve fazer. Então eu também quero conversar com essa turma. Quem puder nos acompanhar vai ser um prazer muito grande a gente poder conversar amanhã. Então 11h30, Ricardo Alfonsin, e às 18h19 esses outros assuntos. E muito obrigado, Ronaldo. Parabéns pelo teu trabalho, tua credibilidade e por ter aceito esse desafio de conversar conosco mais uma vez. Conte sempre com a gente aqui no Rio Grande. Seguimos te acompanhando com muito orgulho e muito carinho. Igualmente, um abraço para todos, que a gente tenha uma boa semana e que o corona fique cada vez mais mansinho. E se prepare que vem bastante frio no final dessa semana. É, isso aí. Um grande abraço e um ótimo final de domingo para vocês todos.